Uma hora de Pedro Loss para dormir. Acompanhe os mistérios e curiosidades da ciência com o físico do canal Ciência Todo Dia. Esse canal não é monetizado, então você pode me apoiar enviando um Pix para essa chave. Então é isso, boa noite pessoal. Em 1893, o pintor norueguês Edvard Munch criou uma das mais reconhecidas pinturas da história, O Grito. E gritos são ondas sonoras que se propagam por meios materiais, tipo a terra, a água ou o próprio ar. E uma maneira interessante, já que nós estamos falando de som, de classificar eles com base na sua intensidade, é através da escala de decibéis. Essa escala começa em 0, que é a menor intensidade sonora que um ser humano consegue e é capaz de ouvir, e por ela ser uma escala logarítmica, cada 10 decibéis a mais equivalem a dizer que a intensidade do som, por exemplo, que é o que nós estamos analisando, ficou 10 vezes maior. O som ambiente de uma sala bem calma, por exemplo, essa que eu estou gravando agora, registra cerca de 20 decibéis. Isso é 100 vezes mais intenso do que o início da escala, 0. Acima de 85 decibéis nós começamos a sofrer danos auditivos irreparáveis caso nós sejamos expostos àquele mesmo som por muito tempo. Só para comparação, essa é a mesma intensidade sonora do tráfego em uma rodovia movimentada. Ela pode chegar a registrar 85 decibéis bem fácil. Um motor de um avião a jato, a 100 metros de distância, pode chegar a 110 decibéis. E acima de 120, a gente corre o risco de perder a audição instantaneamente. Mas todos esses sons que eu citei são absolutamente nada comparados ao som mais alto registrado na história. O ano é 1883 e nós estamos no arquipélago de Krakatoa, na Indonésia. Nos anos que antecederam 1883, a atividade sísmica no arquipélago de Krakatoa já estava bastante intensa. Aconteciam alguns terremotos que podiam ser sentidos até na Austrália. Só que no dia 25 de agosto de 1883, o Krakatoa entrou em atividade contínua e explosões podiam ser ouvidas a cada 10 minutos. Marinheiros que estavam a até 20 quilômetros de distância reportavam pedras pomes, um tipo bem comum de rocha vulcânica, caindo sobre os seus navios. E essas pedras tinham até 10 centímetros de diâmetro. E no dia 27 de agosto, 4 grandes explosões aconteceram. Grandes de verdade, porque cada uma delas podia, por si só, gerar tsunamis de cerca de 30 metros de altura. A terceira explosão, às 10h02 da manhã, muitas vezes recebe o crédito por provavelmente ter gerado o segundo som mais alto já registrado na história. Ela foi intensa o suficiente para ser ouvida a 3.110 quilômetros de distância em Perth, na Austrália, e a 4.800 quilômetros de distância, em ilhas no meio do Oceano Índico, moradores locais achavam que o som que eles tinham acabado de ouvir na verdade era o som de canhões de navios próximos que, por algum motivo, haviam entrado em batalha. Estima-se que a 160 quilômetros de distância do vulcão, essa explosão tenha gerado um som que alcançou 180 decibéis. Só para comparação, isso é cerca de 1 milhão de vezes mais intenso do que alguém assoprando um apito bem no lado do seu ouvido. A energia liberada por essa explosão é estimada em cerca de 4 bombas Tsar, o maior dispositivo nuclear já testado na história da humanidade. A bomba Tsar quebrou janelas de cidades a 900 quilômetros de distância. Mas nada supera a quarta e última explosão, que colocou cinzas vulcânicas na atmosfera a uma altitude aproximada de 80 quilômetros. Esse é o som mais alto registrado na história. A onda de choque resultante dessa colossal erupção viajou para longe do Krakatoa a incríveis 1.086 km por hora. Com uma intensidade aproximada de 310 decibéis, a quarta explosão do Krakatoa podia ser ouvida claramente a mais de 5.000 km de distância. E não para por aí. Ela estourou os tímpanos de marinheiros que estavam navegando em um raio de 64 km de distância. A onda de choque resultante da quarta explosão do Krakatoa foi tão intensa que ela podia ser medida em barógrafos ao redor do mundo inteiro. E ela efetivamente circulou a Terra 3 vezes e meia, podendo ser novamente medida em cada passagem.
Mas no dia seguinte, em 28 de agosto de 1883, o vulcão Krakatoa ficou em silêncio. Quando as erupções pararam, menos de 30% da ilha original ainda existia. Só que mesmo em silêncio, o vulcão que um dia antes gerou o som mais alto já registrado na história, continuaria a causar consequências para a Terra inteira. No ano seguinte à erupção do Krakatoa, as temperaturas registradas no verão de praticamente todo o hemisfério norte caíram cerca de 1,2 graus Celsius. O clima se tornou caótico e só voltou ao normal 5 anos depois, em 1888. Cidades extremamente distantes, como por exemplo Los Angeles e San Diego, nos Estados Unidos, receberam quantidades recorde de chuva entre julho de 1883 e junho de 1884. E a causa dessa quantidade recorde de chuva é justamente a erupção do Krakatoa. Outra consequência da erupção foi o aumento da concentração de ácido sulfúrico na alta atmosfera, ao redor do globo inteiro, o que aumentou a quantidade de luz solar que as nuvens refletiam de volta para o espaço. Com mais luz sendo refletida do que o normal, o planeta como um todo esfriou. Por causa da alta quantidade de cinzas vulcânicas jogadas na alta atmosfera por causa da erupção do Krakatoa, os céus ao redor do planeta inteiro ficaram mais escuros. Essas cinzas tinham um tamanho certo para bloquear mais a luz vermelha na atmosfera. E uma consequência disso foi que, por meses depois da erupção, a Lua tinha um aspecto azulado, ou muitas vezes esverdeado. E essas cinzas também criaram pores do Sol únicos e absurdamente vermelhos nos céus do mundo inteiro. E é aqui que nós voltamos ao quadro O Grito, do Edvard Munch. Em 2004, um time de astrônomos sugeriu que o céu absurdamente vermelho no quadro, na verdade, é uma consequência das cinzas vulcânicas jogadas na atmosfera por causa da erupção do Krakatoa. E os números, datas e locais batem. Só que isso é disputado por historiadores da arte, que afirmam que Munch era um expressionista. Ou seja, ele não necessariamente precisava pintar quadros e paisagens como ele via no mundo real. Mas ainda assim, pensar na possibilidade que a erupção de um vulcão extremamente distante pode ter inspirado a criação de um dos quadros mais famosos da história é fascinante. Muito obrigado e até a próxima. Todos nós sentimos alguma coisa quando olhamos para o céu noturno e vemos um monte de estrelas brilhando. Talvez algumas pessoas se sintam sozinhas, ou talvez algumas pessoas se sintam vazias, mas para a grande maioria das pessoas, talvez isso sirva de gatilho para uma curiosidade que acompanha a humanidade há muito tempo. Será que nós somos os únicos seres vivos do universo? Em uma noite estrelada, você pode ver entre 2.500 e 5.000 estrelas, e a maior parte delas está a menos de 1.000 anos-luz daqui. Se você já olhou para o céu e teve a sensação de que o universo é imenso, eu preciso te desanimar. Tudo que nós conseguimos ver no céu noturno a olho nu corresponde a menos de 1% do diâmetro da Via Láctea, a nossa galáxia. Ou seja, todo o céu noturno está contido nessa bolinha daqui. Ok, eu sei que isso pode parecer meio chato porque mostra como nós somos insignificantes no lado do universo, mas as coisas vão ficar mais empolgantes a partir daqui, eu prometo. Por exemplo, estima-se que a Via Láctea, nossa galáxia, tenha algo em torno de 100 a 400 bilhões de estrelas. E pesquisas recentes mostram que o número de galáxias no universo observável é pelo menos 5 vezes esse número, totalizando 2 trilhões de galáxias. Agora, se todas essas galáxias tiverem o mesmo número de estrelas da Via Láctea, o que é uma hipótese razoável, o número total de estrelas no universo observável pode ser da ordem de 10 elevado a 23, das quais cerca de 20% podem ser do mesmo tipo que o Sol. Ou seja, uma em cada 5 estrelas do universo observável é parecida com o Sol e pode ter o seu próprio sistema planetário, como é o nosso caso. E além do mais, sendo conservador, as nossas últimas estimativas mostram que pelo menos 22% desses sistemas têm um planeta das mesmas dimensões da Terra. Isso significa que, com os dados que temos até agora, cerca de 1% de todas as estrelas do universo possuem um planeta similar à Terra orbitando ela. A partir daqui a especulação fica grande.
Como nós somos a única civilização inteligente, e embora o termo inteligente seja disputável, nós não temos como afirmar quantos desses planetas vão poder desenvolver civilizações e quantas dessas civilizações vão poder evoluir até um estágio que nós consideramos uma civilização inteligente. Mas vamos chutar que 1% desses planetas que são parecidos com a Terra desenvolvam civilizações inteligentes como nós. Isso totaliza 10 quadrilhões de civilizações inteligentes em todo o universo, e só na Via Láctea esse número chega a 100 mil civilizações inteligentes. O SETI é a organização que desde 1985 incessantemente vem tentando se comunicar ou receber mensagens dessas 100 mil possíveis civilizações inteligentes da nossa galáxia. E não é nada insano argumentar que, se existem 100 mil civilizações ou prováveis 100 mil civilizações inteligentes na nossa galáxia, então pelo menos uma pequena parcela delas deve estar tentando se comunicar com a gente. Mas desde 1985, sabe quantas dessas civilizações tentaram se comunicar com a gente? Nada. Nenhuma. Cadê todo mundo? E as coisas são ainda mais estranhas. O Sol é uma estrela relativamente jovem na nossa galáxia, o que significa que existem estrelas mais velhas do que o Sol, com planetas, que nem a Terra, mais velhos do que a Terra, o que significa que outras civilizações que existirem nesses planetas tiveram muito mais tempo para se desenvolverem. Vamos comparar a Terra, que tem 4,54 bilhões de anos de idade, com um hipotético planeta desconhecido, de 8 bilhões de anos de idade. Na linha do tempo, o planeta hipotético estaria 3,46 bilhões de anos à nossa frente. O planeta hipotético estava no nosso nível de tecnologia aqui. E só para vocês terem noção, essa é a fatia correspondente ao tempo desde a extinção dos dinossauros até hoje, 64 milhões de anos. Imaginar o mundo daqui a 100 anos já é uma tarefa extremamente difícil. Geralmente, todo mundo que tenta imaginar o mundo depois de 100 anos erra. Isso é tipo histórico. Imaginar uma civilização daqui a 1 milhão de anos já é um perfeito tiro no escuro. Agora, imaginar uma sociedade avançada, com tecnologia, 3,46 bilhões de anos à nossa frente, é inimaginável. Mas, felizmente, existe uma ferramenta que nos ajuda a classificar e categorizar civilizações com base no seu nível de tecnologia. E essa é a escala de Kardashev. A escala de Kardashev tem 3 grupos, ou 3 tipos. O tipo 1 pode armazenar e usar toda a energia do seu próprio planeta. Nós atualmente somos do tipo 0, mas estamos aprendendo muito bem a lidar com energia e estamos constantemente descobrindo avanços na área de matrizes energética, e isso nos coloca mais ou menos em tipo 0.7. Quem sabe nos próximos séculos nós possamos virar uma civilização do tipo 1. Já o tipo 2 pode armazenar e utilizar toda a energia proveniente da sua estrela hospedeira. Nós atualmente não temos nenhum meio prático de fazer isso ou de imaginar como a gente faz isso. A gente só tem algumas coisas hipotéticas que a gente poderia fazer, como, por exemplo, uma esfera de Dyson. Literalmente uma esfera que envolve a estrela hospedeira e consegue captar a energia emitida por ela através, por exemplo, de painéis solares. E finalmente uma civilização do tipo 3 pode usar e armazenar uma energia equivalente à da sua galáxia hospedeira inteira. Se você acha que isso é bizarro, então não se esqueça que o nosso planeta hipotético tem 3,46 bilhões de anos de tecnologia na nossa frente. Agora vamos ser bem pessimistas e assumir que apenas 0,1% de todas as prováveis 100 mil civilizações inteligentes da Via Láctea tenham se desenvolvido até virar uma civilização de tipo 3. Por que nenhuma delas se comunicou com a gente até agora? Onde está todo mundo? Bem-vindos ao paradoxo de Fermi. Não existe uma resposta concreta que resolva o paradoxo de Fermi. O que nós podemos fazer é oferecer algumas hipóteses que tentem explicar por que as civilizações inteligentes, se elas existirem, não vieram se comunicar com a gente até agora. Existem 2 grandes grupos opostos que tentam explicar o paradoxo de Fermi. Um desses grupos sugere a não existência e afirma a não existência de civilizações do tipo 2 e 3,
e o outro diz que essas civilizações existem, os tipo 2 e 3, que são mais avançados, existem, só que por algumas razões, um tanto quanto lógicas, ainda preferem não se comunicar com a gente. Vamos começar com o grupo que defende a não existência de civilizações do tipo 2 e 3. Já que nossos cálculos anteriores mostraram que deveriam existir milhares de civilizações do tipo 2 e 3 avançadas, então o fato de elas não existirem, ou pelo menos de elas não se comunicarem com a gente, significa que algo de errado está acontecendo e elas não conseguem se evoluir até atingirem o tipo 3, a civilização tipo 3. E a nossa melhor hipótese de por que isso pode acontecer é o chamado Grande Filtro. A hipótese do Grande Filtro diz que em algum momento na evolução de uma civilização, até ela se tornar uma civilização do tipo 3, deve existir algum tipo de barreira, algum tipo de filtro que seja extremamente improvável, ou talvez até impossível de se passar. Se isso for verdade, a grande questão é: em que ponto da evolução de uma civilização que esse grande filtro ocorre? Isso nos deixa com 3 alternativas. A primeira: nós somos raros, ou seja, o grande filtro está atrás de nós somos os primeiros, ou nós estamos ferrados. Se o grande filtro já passou por nós, então nós somos raros. Quem sabe ele pode ter sido até mesmo a origem da vida, é impossível de saber. Mas isso explica por que não existem civilizações do tipo 3 ainda. Quem sabe nós sejamos uma das primeiras a estarem se tornando tipo 3. Se nós somos os primeiros ou fazemos parte dos primeiros, isso pode significar que, pela primeira vez desde o Big Bang, o universo se mostrou propício à vida e ao surgimento e evolução de civilizações. Pode ser que em algum momento no passado outras civilizações tivessem tentado se desenvolver, só que o universo primitivo não tivesse condições propícias para isso. Pode ser, por exemplo, que sempre que uma civilização tentava se desenvolver, acontecia uma supernova muito próxima, ou talvez explosões de raio gama, a gente não tem como saber. Mas isso também explica o porquê de não existirem civilizações do tipo 2 nem do tipo 3. E sinceramente, essa é a melhor das hipóteses, porque com ela nós não precisamos nos preocupar com o grande filtro, porque ele de certa forma não existe. Ou então, estamos ferrados. Se nós não somos raros nem somos os primeiros, então o grande filtro está na nossa frente. E nós estamos apenas evoluindo e construindo nossa civilização para uma hora chegar no mesmo estágio de evolução de todas as outras civilizações antes de nós, para fatalmente sucumbir ao grande filtro. Mas agora vamos ser um pouco mais otimistas e olhar quem defende que civilizações do tipo 2 e 3 de fato existem e também existem motivos racionais para que elas não tenham mandado mensagens para nós ainda. Os seres humanos estão na Terra há mais ou menos 50 mil anos, o que de um ponto de vista universal ou até mesmo geológico não é nada. E a história registrada tem pouco mais de 5.500 anos. Então uma grande possibilidade é que civilizações do tipo 2 e 3 possam ter mandado mensagens pra gente, mas a gente não existia. Ou quem sabe civilizações do tipo 2 e 3 estejam conversando nesse exato momento através de toda a galáxia, só que com algum tipo de tecnologia que nós, pessoas inferiores do tipo 0,7, não tenhamos tecnologia suficiente ainda para conceber. Todas as nossas tentativas até agora de comunicação com civilizações extraterrestres foi baseado em ondas de rádio. E pode ser que para uma civilização do tipo 2 ou 3 isso nem exista mais. Imagine que nós, como humanidade, sejamos o meu cachorro e que eu seja uma civilização avançada do tipo 2. Olhando para ele, por que eu perderia o meu tempo ensinando matemática, física, viagem no tempo, viagem próxima à velocidade da luz e tantas outras coisas que civilizações do tipo 2 e 3 fazem se... Bom, ele não vai entender. Nós humanos não estamos acostumados a nos imaginar como seres inferiores. Até aqui na Terra mesmo nós nos imaginamos como superiores, no topo da cadeia alimentar e, bom, isso faz pouco sentido. A verdade é que, bom, provavelmente nós somos apenas mais uma dentre milhares de civilizações, se elas existirem. Então, talvez nós somos apenas uma civilização inferior em uma galáxia dominada por civilizações do tipo 3. Quem sabe eles estejam esperando para fazer o contato. Muito obrigado e até a próxima. A sabedoria é a luz radiante que gentilmente orienta o caminho do crescimento pessoal. Convide essa luz a brilhar intensamente, penetrando os recantos mais sombrios da sua jornada interior.
Às 11h32 da manhã do dia 30 de outubro de 1961, os seres humanos criaram um segundo sol na Terra. Voando a 10.500 metros de altitude, em um bombardeio sobre esse arquipélago ao norte da então União Soviética, o mais potente dispositivo bélico da história da humanidade foi testado. Mas antes, vamos entender como que nós chegamos até esse ponto. Os cientistas sabiam da possibilidade de extrair energia separando núcleos atômicos desde o final do século XIX. Isso é a famosa fissão nuclear. Você tem um átomo, por exemplo, urânio. Ele até que é estável, então se nós simplesmente tivéssemos deixado ele parado, muito provavelmente esse vídeo nem existiria. Mas quando adicionamos um nêutron ao urânio, ele se torna instável. E para recuperar a estabilidade, o urânio se divide em dois elementos mais leves, o bário e o criptônio. Talvez isso não seja tão empolgante e eu aposto que vocês já estão fechando esse vídeo, mas tem um detalhe que torna essa reação incrível. Se nós pegarmos o bário e o criptônio que foram gerados, os dois elementos que foram gerados, e somarmos a massa deles, essa massa é um pouco menor do que a massa do urânio que gerou eles. Então para onde foi essa massa perdida? Se você se lembra das suas aulas do ensino médio, existia uma coisa que era o princípio de Lavoisier. E ele dizia que no universo nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E essa massa que aparentemente foi perdida, na verdade continua existindo no universo, só que ela foi transformada em energia. A energia liberada pela fissão de um átomo de urânio é insignificante no nosso dia a dia. Só que 1 grama de urânio tem 2,5 sextilhões de átomos de urânio. Então, se você multiplicar essa pequena energia por 2,5 sextilhões, o resultado obviamente deixa de ser insignificante. A fissão completa de 1 grama de urânio libera energia o suficiente para abastecer 45 casas por um mês inteiro. Isso é bastante impressionante, é muita energia acumulada em uma pequena quantidade de matéria. Só que agora, de volta para a história. Poucos meses antes de a Segunda Guerra Mundial começar, um cientista alemão chamado Otto Hahn conseguiu realizar a fissão nuclear pela primeira vez na história no seu laboratório em Berlim. Agora nós estávamos oficialmente na era nuclear. Mas não se deixe enganar pelo nome nuclear, porque ele possui um péssimo cartão de visitas. A fissão nuclear prometia um mundo com uma fonte de energia extremamente eficiente. Por exemplo, países que sofriam ou um dia sofreriam com a alta demanda energética praticamente teriam seus problemas solucionados de uma forma barata e eficiente. A notícia de que a fissão nuclear tinha sido feita pela primeira vez na história se espalhou rápido pelo mundo inteiro. Só que a alegria durou pouco, porque em 1939 a Alemanha invadiu a Polônia. Agora o mundo estava em guerra e o contexto era diferente. Como guerras influenciam diretamente na pesquisa e produção científica, o que antes era a promessa de uma energia extremamente eficiente, agora era a promessa de armas poderosas. Só que a Alemanha estava na frente dessa corrida. Então, em 1939, uma carta escrita pelo físico húngaro Leo Szilard e assinada por nada mais nada menos do que Albert Einstein alertou o então presidente americano Franklin Roosevelt de que a Alemanha talvez pudesse construir bombas atômicas. Então, talvez fosse uma boa ideia o governo americano começar o seu próprio programa nuclear. Spoiler, a Alemanha não fez uma bomba. E pouquíssimo tempo depois, em 1942, o Projeto Manhattan foi criado para desenvolver bombas atômicas para os Estados Unidos. Apenas 3 anos depois, em 1945, a primeira bomba nuclear da história da humanidade, fruto do Projeto Manhattan, foi testada. E só 21 dias depois do primeiro teste da história da humanidade, a cidade de Hiroshima, no Japão, foi bombardeada. Logo em seguida, 3 dias depois, foi a vez da cidade de Nagasaki. E apenas 3 dias depois da bomba de Nagasaki, o Japão se rendeu oficialmente, encerrando os 6 anos da Segunda Guerra Mundial. O vídeo poderia ter acabado aqui, mas infelizmente ele não acaba. Com o fim da Segunda Guerra Mundial sendo decretado por 2 armas com um poder de destruição nunca vistos antes na história da humanidade, sabem quem não ficou muito contente? A então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 2 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, agora o mundo experienciava uma nova fase de atritos,
a Guerra Fria. A Guerra Fria foi de longe o período em que estivemos mais próximos do fim da civilização. Artefatos atômicos eram testados incessantemente apenas para demonstrar poder. Só em 1962, 178 testes nucleares foram feitos, 96 pelos Estados Unidos e 79 pela União Soviética. E se somarmos todo o período da história, desde Hiroshima, mais de 2.000 testes nucleares foram feitos até hoje. E se você acha que as bombas nucleares de fissão, como a de Hiroshima e Nagasaki, foram as mais potentes bombas já feitas na história, então você claramente subestimou os seres humanos. Bombas como a de Hiroshima e Nagasaki são bombas de fissão nuclear, que é aquele processo que eu expliquei no começo do vídeo. Só que existe uma categoria de bombas que é ainda mais insana: as bombas termonucleares. Você provavelmente já ouviu falar nos termos bomba de hidrogênio ou bomba H. Ambas são bombas termonucleares. Isso significa que elas utilizam fusão nuclear. Na fissão, você pega um átomo e transforma ele em partes de menor massa, e uma parte dessa massa é transformada em energia. Na fusão, você pega dois átomos leves, como por exemplo o hidrogênio, e junta eles, formando um novo átomo, de massa menor do que a massa original. O resto dessa massa é transformada em energia, muita energia. O problema da fusão é que ela não é fácil de ser feita. Nós precisamos de temperaturas altíssimas, como por exemplo os 15 milhões de graus Celsius no núcleo do Sol. E chutem onde aqui na Terra que nós vamos encontrar uma temperatura de 15 milhões de graus Celsius. Na explosão de uma bomba nuclear de fissão. De maneira simplificada, uma bomba de fusão nuclear funciona assim. Um primeiro estágio, que é uma bomba de fissão, assim como as de Hiroshima e Nagasaki, explode. E isso gera temperaturas altíssimas, da ordem de 100 milhões de graus Celsius. Isso é mais do que 6 vezes a temperatura no núcleo do Sol. Então, um segundo estágio, que contém o hidrogênio que vai servir como combustível para a fusão, aquece com essa bizarra temperatura. E de fato, a fusão começa a acontecer. E esse é um processo que leva uma pequeníssima fração de segundo. O resultado é uma bomba de hidrogênio. Ela é tão bizarra e colossal que só para ela ter chance de funcionar você precisa de uma explosão nuclear. E é aqui que nós voltamos ao começo do vídeo. Voando a 10.500 metros de altitude em um bombardeiro sobre esse arquipélago, ao norte da então União Soviética, o mais potente dispositivo bélico da história da humanidade foi testado: a bomba Tsar. A energia da bomba Tsar foi calculada em 1570 vezes a energia das bombas que explodiram sobre Hiroshima e Nagasaki somadas. O bombardeiro que carregou ela precisou ser pintado com uma tinta refletiva para não aquecer demais por causa da explosão. E ainda assim, a tripulação do bombardeiro só foi dada 50% de chances de sobreviver ao teste. Pessoas a 270 km de distância relataram sentir o calor na pele da explosão. E a mais de 900 km de distância, janelas foram quebradas. Isso é quase a distância entre São Paulo e Brasília. Apesar de ter explodido a cerca de 4 km de altura, a explosão gerou um abalo sísmico que pôde ser medido depois de dar 3 voltas na Terra. E a nuvem da explosão alcançou monstruosos 64 km de altura, 7 vezes a altura do Monte Everest, passando da estratosfera. A era das bombas nucleares é uma triste lembrança do que a humanidade pode fazer com ela mesma. E os efeitos no corpo humano são sentidos até hoje. Você possui isótopos radioativos gerados em explosões nucleares no seu corpo nesse exato momento. E não importa o que você faça, eles vão continuar em você. E dependendo da sua idade, até nos seus filhos. Mas felizmente nós passamos dessa época. Nem tudo na tecnologia nuclear é sobre destruição. A energia que foi utilizada nessas armas pode muito bem ser utilizada por uma civilização responsável e consciente. E isso pode ser um bom rumo para o futuro. Dominar a fusão nuclear pode ser o último passo que falta para nós virarmos uma civilização com acesso a energia limpa, barata e eficiente. Muito obrigado e até a próxima. Em cada respiração, mergulhe profundamente na essência do seu ser, onde reside a força capaz de transcender desafios, desvendar o potencial ilimitado que pulsa em seu interior.
Vamos supor que você tivesse a chance de enxergar a civilização mais avançada do universo. O que você veria? Como será que eles se pareceriam? Será que eles teriam algum tipo de música? O quão avançada seria a ciência deles? Uma civilização assim avançada provavelmente já teria diversas tecnologias que nós nem sonhamos ainda, tipo esferas de Dyson ou viagens a velocidade muito próximas, se não maiores do que a da luz. Eles provavelmente atingiram total controle sobre o espaço-tempo. Mas infelizmente, para nós terráqueos, a única vida que nós conhecemos é a nossa. Então não temos nem como pensar direito em como a civilização mais avançada do universo se pareceria. Mas o lado bom é que nós temos uma boa noção do que eles seriam capazes. Falando no sentido de evolução, todos os organismos que já viveram aqui na Terra são descendentes de um mesmo último ancestral em comum, chamado Luca. E isso é bastante limitante no sentido de nós só conhecermos um caminho bastante limitado que a vida seguiu na sua evolução até chegar na gente. Por exemplo, a vida por muito tempo se desenvolveu na água. E isso explicaria com bastante naturalidade a razão pela qual os nossos olhos enxergam a luz visível, que é uma fatia muito pequena de todo o espectro eletromagnético. Só que a água é transparente exatamente para a luz visível. Então seres submersos conseguem enxergar. Talvez em outro planeta, ou uma outra lua, a vida tenha seguido caminhos totalmente diferentes que levaram até seres totalmente diferentes. E quem sabe eles também estejam nesse exato momento se perguntando se existem mais seres parecidos com eles pelo universo. Mas deixando a especulação de lado, é verdade, nós não temos como saber exatamente como os indivíduos de uma civilização são. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos como saber, pelo menos por cima, como uma civilização se parece. Ok, talvez isso tenha ficado estranho. Então deixa eu dar um exemplo. Eu, Pedro, sou um indivíduo que vive na Terra. Mas vamos esquecer do indivíduo Pedro e pensar na Terra como um todo. Eu poderia mostrar para alienígenas fotos da Estação Espacial Internacional, da Muralha da China, quem sabe de alguma usina hidrelétrica monstruosa, obras de arquitetura como o Taj Mahal ou o Burj Khalifa, e eles muito provavelmente vão conseguir uma visão macroscópica de como a civilização humana se parece. E é exatamente isso que nós estamos tentando fazer nesse vídeo. E eu meio que deixei a resposta implícita sem querer nesses exemplos que eu dei. O que é que possibilita montar uma estação espacial em órbita do planeta, construir muralhas de milhares de quilômetros e que nos faz aprisionar água para depois deixá-la passar por turbinas? Energia. A história da humanidade está intimamente ligada com energia, desde o momento em que nós aprendemos a usar o fogo para cozinhar comida, até o momento em que nós dividimos os primeiros átomos dentro de um reator nuclear para acender uma lâmpada em casa. Na verdade foi para fazer bombas, mas depois a gente acendeu uma lâmpada em casa. Nós praticamente conseguimos voltar na história e saber o quão avançados nós estávamos justamente com base no nosso gasto energético. Uma civilização que queima lenha para esquentar comida usando essa escala é menos desenvolvida do que uma civilização que usa eletricidade para esquentar comida, ligar o computador, carregar o celular e fazer o ar-condicionado funcionar. O fator energético praticamente sempre esteve associado com marcos importantes na nossa história, seja em guerras por recursos ou por reviravoltas tecnológicas que nos impulsionaram para o futuro. E é essa ideia de que a energia é um excelente indicador para conseguirmos compreender civilizações, seja ela a humanidade ou qualquer outra civilização do universo, que foi a ideia de um astrofísico chamado Nikolai Kardashev na década de 60. Mas antes de cair de cabeça na escala de Kardashev, que tal você se tornar mais avançado aprendendo novas habilidades importantes? Esse vídeo foi feito em parceria com a Alura, que é a maior escola online de tecnologia no Brasil. E na Alura você aprende habilidades novas como programação, edição de vídeos e até inovação, e isso tudo no conforto da sua casa. O melhor de tudo é que você aprende de verdade porque a Alura é uma escola de verdade. Os cursos são todos feitos e aprovados pela Alura e você é acompanhado pelos professores enquanto aprende. E cada habilidade nova aumenta muito as suas chances de entrar no mercado de trabalho ou conseguir um upgrade de carreira. Então saia de cima do muro e venha pra Alura aprender uma habilidade nova hoje. E para ajudar, se vocês usarem o link que está aqui na descrição, vocês ganham 10% de desconto na assinatura do site. Usem a energia de vocês para se tornarem mais avançados. Agora, de volta ao Kardashev. O Kardashev propôs uma escala com base no poder energético que uma civilização poderia ter, já que, segundo ele, essa seria a forma mais viável de classificar uma civilização e compreendê-la. A escala de Kardashev, como ela passou a ser chamada, ganhou uma equação proposta por ninguém mais e ninguém menos do que Carl Sagan. Nessa equação que vocês estão vendo na tela, K é o valor de uma civilização na escala e P é o quanto de energia em joules é usada por ela em um segundo. Como vocês podem perceber, os dois são diretamente proporcionais. Conforme a energia usada por uma civilização aumenta, o seu valor na escala de Kardashev também aumenta. E aqui nós chegamos na primeira informação crucial. Percebam que o que importa para uma civilização ser avançada
é só o gasto de energia. Então, teoricamente, nós acabamos de atingir um limite para o quão avançada uma civilização pode ser. Hipoteticamente, o máximo de energia que uma civilização conseguiria gastar seria a energia inteira de um universo observável. E percebam que eu disse observável, porque nós também podemos extrapolar a mesma ideia para civilizações que consigam usar a energia de multiversos inteiros. E aqui já mora o primeiro problema. O que garante que a física de um universo diferente do nosso, se é que ele exista, é a mesma que o nosso? E segundo, o universo observável é o universo que nós conseguimos ver. A partir de uma certa distância, o espaço-tempo começa a se expandir mais rápido do que a luz, e é impossível de ultrapassar essa região. Como uma civilização quebraria esse limite físico para extrair energia de outros universos? E segundo, como quebrar a barreira do universo observável se a energia necessária seria maior do que a energia que nós temos disponível? De fato, essas civilizações super avançadas foram cogitadas, e elas receberiam o número 4 para civilizações que conseguem usar a energia do universo inteiro, 5 para as que conseguem usar a do multiverso e 6 para que estão fora do espaço-tempo. Mas o próprio Kardashev excluiu esses 3 tipos de civilizações, porque, honestamente, elas são bem improváveis de acontecer. Ok, eu tô me adiantando um pouco. Deixa eu voltar para a escala de Kardashev. Tirando esses tipos de civilizações improváveis, nós temos 4 pontos importantes na escala de Kardashev, que seriam as civilizações do tipo 0, 1, 2 e 3. O 0 é um número. Tem 4. Nós atualmente estamos por volta de 0,73 nessa escala, o que nos coloca ainda como uma civilização do tipo 0. Lembrem que quanto mais alto o número nessa escala, mais energia a civilização é capaz de usar. O 0 da escala seria o surgimento da vida, quando quase nenhuma energia era utilizada. E o 1 da escala é o primeiro marco que nós um dia pretendemos atingir, que é o momento em que usaremos toda a energia disponível no nosso planeta. E isso inclui energia solar, eólica, das marés, geotérmica, nuclear de fissão, fusão e todo outro tipo de energia imaginável. Chegar nesse ponto nos transformaria em uma civilização do tipo 1, o que nos tornaria uma civilização planetária. O próximo ponto na escala é o 2, e civilizações de tipo 2 conseguem usar toda a energia irradiada pela estrela hospedeira delas. Não se assustem ainda, porque nós conseguimos imaginar verdadeiras maravilhas de engenharia que permitiriam que isso acontecesse, como por exemplo uma esfera de Dyson. A ideia é envolver o Sol com placas solares que estariam gerando energia sem parar. A civilização de alguma forma conseguiria usar essa energia para todos os seus fins, tipo abastecer foguetes, cultivar alimentos e manter sua sociedade funcionando. Essas civilizações são chamadas de civilizações estelares, e é melhor nós começarmos logo a esfera de Dyson se nós quisermos terminar a tempo antes de o Sol virar uma gigante vermelha. E a nossa próxima parada é o 3 da escala de Kardashev, que seriam as civilizações de tipo 3. Se você acha que a ideia de usar toda a energia irradiada pela estrela hospedeira, que é o caso das civilizações de tipo 2, é loucura, então eu tenho péssimas notícias. Uma civilização de tipo 3 não só usa a energia da sua estrela hospedeira, ela usa a energia de todas as estrelas da galáxia. Na verdade, não só estrelas. Se tem energia no nome, essa civilização é capaz de controlar. Essa escala de energia é simplesmente inimaginável para nós hoje. E essas civilizações seriam chamadas de civilizações galácticas. E isso nos leva de volta à pergunta do início do vídeo. Qual seria a civilização mais avançada possível no universo atualmente? Ela obviamente seria a que tivesse o maior número da escala, ou seja, uma civilização do tipo 3. E essa civilização precisaria construir esferas de Dyson em cada estrela existente na galáxia. Talvez isso signifique destruir planetas e luas inteiras em busca de recursos, ou quem sabe até mesmo sistemas solares inteiros. E quer mais? É só ligar essas esferas de Dyson com cérebros de Matryoshka. Cérebros de Matryoshka seriam mega estruturas computacionais, literalmente um computador do tamanho de uma estrela, com energia fornecida pela própria estrela através da esfera de Dyson. Imaginem o que um supercomputador desse seria capaz de fazer. Boa parte dos problemas encontrados ao criar processadores e clusters de processadores é a energia utilizada, que pode rapidamente se tornar inviável. Vários computadores extremamente avançados poderiam resolver problemas inimagináveis para nós hoje, incluindo o de como se tornar uma civilização do tipo 3 rapidamente. Outra forma de energia que uma civilização de tipo 3 utilizaria seria a energia liberada pelo buraco negro no centro da galáxia. Toda vez que um buraco negro acreta a matéria, isso é, aquele disco de acreção ao redor dele, uma quantidade alta de energia é liberada. E esse inclusive é o processo mais energético conhecido no universo até agora. Com esse poder energético, não seria difícil de fornecer energia para diversas populações espalhadas pela galáxia, e a própria tecnologia avançaria o suficiente
suficiente para resolver problemas milenares de comunicação e transporte só por causa da disponibilidade de energia. Mas uma pergunta paira no ar: se uma civilização tipo 3 existisse agora na nossa galáxia, nós seríamos capazes de detectá-la? A resposta é sim. Uma civilização dessas deixaria marcas na galáxia, como por exemplo a perda de energia na forma de calor. Nós conseguiríamos observar isso em comprimentos de onda como infravermelho, da mesma maneira que nós conseguimos identificar pessoas à noite usando câmeras em infravermelho. O próprio Kardashev liderou alguns trabalhos à procura desse tipo de civilização, e em 2015 um estudo concluiu que não encontrou nenhuma marca deles no universo local. Mas como o exercício de imaginar civilizações extremamente avançadas é divertido, nós não vamos parar por aqui. Vamos descer na escala de Kardashev e imaginar como seria uma civilização usando energia não de uma galáxia inteira, mas sim de um sistema solar inteiro, mais humilde. Como a maior parte de energia de um sistema solar vem da estrela, nós podemos considerar que essas civilizações conseguem obter toda a energia de uma estrela. Isso é uma aproximação, mas serve. Uma forma que eu até já citei seria criar uma esfera de Dyson ao redor que capturaria toda a energia da estrela e distribuiria pelo sistema solar inteiro. E aqui também é possível usar um cérebro de Matryoshka, ou seja, um sistema que teria um megacomputador ao seu dispor. Quem sabe toda civilização inteligente até parasse por aqui, porque ela poderia usar esse poder computacional para simular uma realidade perfeita e em que bilhões de anos se passam a cada ano no lado de fora. Quem sabe nós estejamos dentro de um desses cérebros de Matryoshka agora. Até seria possível de sustentar uma sociedade na própria esfera de Dyson por bilhões de anos, que seria mais ou menos o tempo até a estrela morrer. E nós inclusive já captamos diversos sinais que nós achamos ser de uma civilização de tipo 2. Nós olhamos para estrelas e vimos que o brilho delas variava em intervalos muito precisos, condizentes com a existência de painéis solares de uma esfera de Dyson orbitando essa estrela. Só que mais tarde uma explicação mais razoável era encontrada, e esse foi o caso da observação do primeiro pulsar, inclusive. Como curiosidade, o Kardashev havia previsto sinais semelhantes ao de um pulsar em seus trabalhos no começo da década de 60, e a astrofísica Jocelyn Bell descobriu o sinal de um pulsar anos depois, em 1967. Recentemente, em 2016, um grupo anunciou um sinal vindo de uma direção de uma estrela conhecida como uma possível marca de uma civilização de tipo 2, mas logo depois eles perceberam que o sinal era de um satélite terrestre mesmo. A própria alteração de luminosidade de Betelgeuse no ano passado levantou a ideia de que seria uma esfera de Dyson sendo construída, mas logo eles concluíram que era só poeira. Ou seja, até agora nada indica que nós estamos acompanhados na nossa vizinhança, mas não tem como riscar da lista de possibilidades outros sistemas em outras galáxias ou até mesmo na Via Láctea. Imaginem quantas civilizações diferentes seriam possíveis considerando o número de estrelas que cada galáxia tem. Mas vamos mais uma unidade para baixo na escala. E se ao invés de utilizar toda a energia da estrela, nós usarmos toda a energia disponível no planeta? E essa é a civilização de tipo 1. O próprio centro da Terra oferece uma fonte de energia possível. Imaginem utilizar a energia que ativa vulcões. E dentro da conta teórica de quanta energia hipoteticamente nós podemos usar de um planeta, nós precisamos incluir os elementos químicos que existem nele que possibilitam a fusão nuclear. Fundir hidrogênio para transformar em hélio libera uma quantidade alta de energia. E sabe onde tem hidrogênio de sobra? Na água do mar. A água do mar seria uma fonte de energia importante para uma civilização de tipo 1, justamente por causa da fusão nuclear. No fim, nós estaríamos extraindo energia de lugares que hoje nós nem começamos a usar. Mas a realidade da Terra e da humanidade ainda é um pouco diferente. Nós ainda somos uma civilização do tipo 0 e nem dominamos a tecnologia de fusão nuclear ainda. Muito provavelmente essa é uma tecnologia que está nos segurando ainda nessa posição da escala de Kardashev. E alguns físicos consideram que a humanidade conseguiria alcançar o tipo 1 em cerca de 100 anos. Muitos de nós estaríamos vivos para ver. Mas a coisa não é tão simples assim. Isso também vem com um custo. Utilizar toda a energia do planeta aumentaria também os resíduos gerados no processo. Não importa o quão eficiente alguma coisa seja, nós sempre teremos resíduos no final. E nós já vemos esses resíduos se tornando problema atualmente no nosso planeta. E a maior parte deles por causa das nossas atividades envolvendo o uso e geração de energia. Mesmo se nós conseguíssemos uma energia razoavelmente limpa, como é o caso da fusão nuclear, nós ainda teríamos uma porcentagem que seria desperdiçada de forma térmica, causando o aquecimento do planeta no longo prazo. Outro problema seria que o espaço físico e recursos naturais são limitados. Ou seja, existe uma quantidade limite de pessoas que uma civilização pode ter. E esses são dois problemas que podem levar à extinção da humanidade facilmente caso eles não sejam resolvidos.
anos, impedindo que nós avancemos para o tipo 1 e muito menos para o tipo 2, que é estimado em milhares de anos. Outros pesquisadores já sugerem que esses dois problemas seriam facilmente resolvidos por nós quando tivéssemos tecnologia o suficiente para estar próximo ao tipo 1. Mas isso ainda levanta uma questão muito profunda. Será que todas as civilizações que já existiram, na verdade foram extintas por todos esses problemas antes mesmo de chegar no tipo 1? Será que é por isso que nós não encontramos nenhuma civilização mais avançada até hoje? Nós vamos descobrir a resposta para essa pergunta em breve. A questão é o que nós vamos fazer com ela. Muito obrigado e até a próxima. Mergulhe na jornada constante de aprendizado, crescimento e evolução, oferecendo a chance de não apenas se tornar, mas de florescer como a melhor versão de si mesmo. Logo após a descoberta dos raios-x e da radioatividade, usar raios-x e materiais radioativos se tornou uma grande moda. De repente surgiram cremes de beleza, chocolates, cigarros, águas e até supositórios com elementos que emitiam radiação. Até médicos, quando precisavam olhar dentro da sua cabeça, faziam radiografias e depois de semanas viam seu cabelo cair, o que era um pouco suspeito, para falar a verdade. O principal problema naquela época é que não havia nenhum controle de intensidade e de exposição. Nós estávamos no começo da era do uso da radiação para fins medicinais, então as pessoas ainda não entendiam muito bem qual era a dose máxima que o ser humano podia absorver. A radiação ionizante se torna perigosa conforme ela é absorvida pela matéria que compõe um ser vivo. Mas mesmo parecendo ajudar em inúmeros casos, conforme os efeitos negativos da radiação se tornavam evidentes, ficou mais claro que, embora raio-x e núcleos radioativos sejam extremamente úteis, eles devem ser usados com cuidado. Atualmente eles são muito usados no diagnóstico de doenças, no tratamento de câncer, em usinas nucleares e na datação de materiais antigos. Mas a pergunta é, por que radiação ionizante, algo que não podemos sentir o gosto, cheiro ou ouvir, é perigosa? Por que ela mata e quais são os seus efeitos no corpo humano? Eu vou começar respondendo isso falando antes sobre o que é radiação. Uma definição simples de radiação é que ela é energia em trânsito, geralmente emitida por uma fonte e transmitida através do vácuo, do ar ou de meios materiais. Nós podemos ter radiação na forma de partículas, como prótons, nêutrons e elétrons, ou na forma de ondas eletromagnéticas, como a luz visível, raios-x e raios gama. Mas aqui entra um detalhe importante. Geralmente, quando falamos de radiação como sendo algo perigoso, estamos nos referindo a um tipo específico de radiação, que é a ionizante. Então, o que a radiação ionizante tem de diferente? A radiação ionizante é aquela que tem energia para ionizar átomos. Isso pode ser um termo técnico, mas apenas significa que ela consegue arrancar os elétrons de átomos. A energia necessária para ionizar um átomo depende muito do quão ligado ao núcleo do átomo o elétron está. Alguns átomos, como o césio, possuem elétrons que estão ligados de maneira muito fraca. Então nós não precisamos de muita energia para remover esse elétron do átomo e ionizá-lo. Como vocês sabem, existe uma coisa mágica chamada tabela periódica que nos mostra a quantidade de diferentes átomos que existem. A radiação ionizante é diferente para a maior parte deles. Mas se levarmos em conta os principais átomos presentes no corpo humano, que são hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio, nós temos como calcular um valor máximo de energia para a radiação ionizar os átomos que nos compõem. Portanto, no caso de radiação eletromagnética, somente raio-x e gama têm energia suficiente para arrancar elétrons de um átomo. E é por isso que você não quer ficar perto de supernovas ou lamber urânio enriquecido no núcleo de uma usina nuclear. Não façam isso, só pessoas estranhas fazem isso. Então agora nós sabemos qual tipo de radiação nós estamos procurando para causar efeitos negativos no corpo humano. E onde nós podemos encontrar essa radiação? A resposta mais conhecida são os materiais radioativos. Uma das características dos núcleos radioativos é a instabilidade. Mas o universo odeia instabilidade. Então, quando ele se torna instável, ele emite partículas em uma tentativa desesperada de se tornar estável novamente. Essa emissão pode ser uma de 3 tipos: alfa, beta e gama. Os nomes são letras gregas, mas nós todos já sabemos o que é cada uma delas, mesmo que não no nome versão grega. A partícula alfa é idêntica a um núcleo de hélio, sem os seus elétrons. A partícula beta é apenas um elétron. E a gama não é uma partícula, e sim radiação eletromagnética na forma de raios gama. Em geral, as partículas alfa, que são o núcleo de hélio, podem ser barradas por uma folha de papel. As partículas beta, que são os elétrons, precisam de um pouco mais, sendo barradas por exemplo, uma camada de madeira. Já a radiação gama é a mais difícil das 3, e geralmente precisa de uma parede de concreto ou chumbo. Percebam que mesmo existindo essas 3 formas de radiação ionizante, a alfa, beta e a gama, fundamentalmente o que as 3 fazem é a mesma coisa: arrancar elétrons de átomos. E por que exatamente arrancar elétrons de átomos pode ser tão perigoso para o corpo humano?
Arrancar um elétron é um processo quase instantâneo, mas isso pode resultar na quebra de ligações químicas, resultando em fragmentos do que antes eram moléculas bem estruturadas. Esses fragmentos podem se ligar a outras moléculas que não necessariamente deveriam estar ligadas. Isso pode acontecer em qualquer molécula do nosso corpo, desde as de água até o nosso DNA. E é aqui que as coisas começam a ficar feias. A radiação tem uma chance de causar danos ao nosso DNA. E o mais assustador é que os efeitos biológicos resultantes desses danos no nosso material genético pode demorar dias, semanas, meses ou até anos para ocorrer. Nem sempre é instantâneo. Existem duas maneiras de a radiação causar danos no nosso DNA, a direta e a indireta. Quando ela é direta, ela age diretamente no nosso DNA, como o nome sugere, quebrando as ligações químicas entre os nossos nucleotídeos ou moléculas presentes no nosso material genético. E ela é indireta quando ela age na água, quebrando a molécula e produzindo componentes reativos. Eles são muito instáveis e reagem rapidamente com outros átomos e moléculas, capturando elétrons para ganhar estabilidade. Essa molécula que perdeu o átomo se transforma em radicais livres, iniciando uma reação em cadeia. O DNA é formado por duas fitas em formato de hélice interconectadas, ligadas por pontes de hidrogênio. O dano que a radiação causa no DNA pode ser desde a perda de uma base até a quebra das pontes de hidrogênio, ruptura de uma fita ou até mesmo a das duas fitas. Só que, para nossa sorte, o DNA tem mecanismos de reconstituição para reparar esses danos. Só que eles podem virar danos irreversíveis se um número muito grande de danos ocorrerem simultaneamente, ou ainda se a quebra de uma das fitas não for reparada adequadamente. Aproximadamente 33% das quebras de fitas são produzidas pela ação direta no DNA, e o restante, 67%, pelo ataque de radicais livres. E isso pode causar dois tipos de reações, as teciduais e as estocásticas. Efeitos teciduais são associados à morte celular. Eles são observados quando uma alta dose de radiação causa a morte celular de um número muito grande de células de um dado tecido ou órgão, a ponto do seu funcionamento ficar prejudicado. Em geral, altas doses acontecem somente em acidentes ou no caso de radioterapia, mas nesse caso a ideia é causar dano, só que somente no tumor. Você não precisa ter medo de fazer uma radiografia do seu peito em um ambiente com controle de qualidade em dia, porque não tem risco de acontecer um efeito tecidual. Quanto maior a dose de radiação, mais grave será o efeito tecidual. Mas não se preocupe, porque não é qualquer dano tecidual que vai sair do controle. Abaixo de uma certa dose, o número de células danificadas é muito pequeno para que os efeitos teciduais sejam observados. Existem reações teciduais que surgem pouco tempo depois da exposição e, em geral, estão ligadas ao tipo inflamatório, ligados à morte celular por meio de necrose, quando a célula incha e rompe a membrana celular. Isso pode causar a queimadura da pele, inflamação da mucosa do revestimento do trato gastrointestinal e a descamação da pele. Foi o que aconteceu com alguns dos bombeiros de Chernobyl. Só que existem efeitos tardios também, que surgem após vários meses e anos. Esse efeito tardio é quase sempre devido à lenta velocidade das células de se dividir. Um exemplo é a catarata. Os efeitos teciduais sempre vão acontecer se você atingir um limiar mínimo de dose e estão ligados sempre à morte celular. Os efeitos teciduais ocorrem devido à exposição do tecido individual, mas existem efeitos que são causados quando o corpo todo, ou grande parte dele, são expostos à radiação. Esse efeito é o que se chama de síndrome aguda da radiação. Essa síndrome corresponde a um grupo de subsíndromes ocorrendo em estágios através de um período de horas até semanas após a exposição. A unidade de medida que utilizamos para a radiação absorvida é o Gray, abreviado para um GY. Então daqui para frente eu vou fazer uma comparação usando bananas. Se a dose absorvida no corpo todo for próxima de 1 Gray, o que equivale à radiação recebida ao comer 10 milhões de bananas ou fazer 50 mil raios-x do peito, algumas pessoas podem ter náusea, diarreia e depressão no sistema sanguíneo. Se for entre 1 e 3 Grays, o equivalente a 30 milhões de bananas ou 150 mil raios-x do peito, além dos sintomas anteriores, a pessoa pode ter fortes infecções. Entre 3 e 5 Grays pode ocorrer hemorragia, perda de pelos e esterilidade temporária ou permanente. Sim, você não teria mais filhos nem cabelo se você comesse 50 milhões de bananas ou fizesse 250 mil raios-x do peito. E por volta de 10 Grays ocorre a inflamação dos pulmões. E para doses maiores, os efeitos incluem danos no sistema nervoso e cardiovascular, levando o indivíduo à morte em poucos dias. Isso são 500 mil raios-x do peito ou 200 vezes a dose máxima de radiação anual permitida por lei para pessoas que trabalham com radiação. Só para comparação, a dose geralmente letal de radiação ionizante é metade disso, por volta dos 5 Grays.
Alguns dos trabalhadores de Chernobyl receberam isso em menos de um minuto. Existem também os efeitos estocásticos, que são os efeitos a longo prazo da radiação ionizante. Eles estão ligados à mutação do DNA. O efeito estocástico mais conhecido é o câncer. Acredita-se que erros no reparo, principalmente na quebra das duas fitas, seja a principal razão para que eles ocorram. Os efeitos estocásticos são aleatórios e não têm um limiar mínimo para acontecerem, mas ainda assim dependem da dose de radiação. Quanto maior a dose, maior a probabilidade deles acontecerem. Como eles são aleatórios, é necessário apenas que uma alteração seja feita para causá-los. Mas imagine, existe uma chance muito maior de uma mutação causar câncer quando ocorrem 1 milhão de quebras do DNA do que quando acontece uma quebra do DNA. Os efeitos que causam câncer são sempre tardios. O tempo entre a exposição e a detecção do câncer pode ser de vários anos. O corpo humano é preparado para lidar com, digamos, uma célula que sofreu mutação. Para existir um efeito, é necessário um número grande de células. Assim, é necessário um tempo grande para que a célula cujo DNA foi mutado se divida vezes o suficiente. Por exemplo, leucemia demora em média 8 anos entre a exposição e a detecção. Tumores sólidos podem demorar décadas até acontecerem. Isso depende muito do quão rápida é a velocidade de reprodução das células. Por isso, crianças são muito mais sensíveis à radiação do que adultos. Afinal, como elas estão em fase de crescimento, estão ocorrendo muito mais divisões celulares nelas do que em adultos. Outro efeito estocástico é o efeito hereditário. Esse efeito acontece quando uma mutação ocorre nas células germinativas e pode ser repassada para os descendentes da pessoa irradiada. Algo muito importante nisso é somente repassada para os descendentes. Ou seja, por mais que a mutação ocorra em você, somente os seus descendentes vão apresentar mudanças. Mas e como nós sabemos tudo isso? De onde que nós tiramos essas informações? Os efeitos teciduais foram observados pouco tempo depois da descoberta de raio-x e da radioatividade, exatamente porque alguns eram imediatos. Os efeitos tardios foram sendo estudados também, quando foi observado que diversos cientistas e profissionais que trabalhavam com radiação começaram a apresentá-los. Mas os efeitos estocásticos são diferentes. Como eles têm essa característica probabilística, o estudo é mais difícil. A principal fonte de dados são grandes exposições à radiação, como os sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki, ou populações que moravam próximo a Chernobyl. Em todos esses casos, como sabe-se a data de quando ocorreu a exposição da radiação, tem-se uma boa noção da dose de radiação que eles foram expostos. E com isso a gente pode ter uma ideia melhor de quais são os efeitos a longo prazo. Mas nós devemos levar em conta que a relação entre alguém ter sido exposto em Hiroshima e ter câncer não é direta. Esse é um estudo populacional. Se somente uma pessoa for observada nesse estudo, ele não é conclusivo. Portanto, ele é realizado durante anos com um grande número de pessoas. E quanto aos efeitos hereditários, os resultados de pesquisa dos sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki mostram que não há evidências de que a radiação cause efeitos hereditários. No entanto, em estudos em plantas e animais existem sim fortes evidências de que a exposição causa efeitos. Uma das hipóteses levantadas sobre a não existência em humanos é que diversas gerações de plantas e animais podem ser observadas em um curto espaço de tempo, diferente de humanos. Sim, existem riscos ao se utilizar radiação, mas o nosso conhecimento hoje é muito maior do que no início dos anos 1900. O benefício que ela pode trazer para a medicina, por exemplo, são muito grandes. Infelizmente, a palavra radiação ficou manchada ao longo da história por causa de uma série de maus usos de seres humanos. Armamentos nucleares causando medo na população ou acidentes horríveis como o de Chernobyl são um lembrete de que nós temos um grande poder na mão, mas que precisamos utilizá-lo de maneira correta e prudente. Na maior parte dos casos, como na medicina, o benefício é maior do que o risco. Nós literalmente podemos salvar a vida de pessoas utilizando radiação. E esse é o melhor uso possível para um conhecimento que começou em laboratórios há mais de 100 anos. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado por assistir. Sua visualização é valiosa para mim. Comente abaixo sua opinião e sugestão para os próximos vídeos. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com os seus amigos. Bye bye.